E aí, pessoal, tudo bem? Olá, prazer ter vocês aqui com a gente de novo. Hoje estamos usando uma ferramenta diferente. A gente está usando outras formas de gravar. E por causa disso, né, vocês estão me vendo aqui embaixo. Gente, um prazer tê-los aqui conosco e hoje nós vamos passar por um momento de transição da filosofia. A gente vai ver uma mudança muito importante. É a mudança do paradigma do Kant para o modelo hegeliano. Nossa, que é isso? O Kant, ele é aquele filósofo que nós vimos na última vez, né? Aquela outra vez. O Hegel, o Hegel ele é novo. Hegel ele é alemão, inteligentíssimo, difícil de entender o Hegel. E para tentar deixar o Hegel um pouco mais fácil de ser entendido, eu coloquei o conflito de Hegel e Kant num debate, num diálogo. E vamos ver se isso ajuda. Vou fazendo pequenas inserções, pequenos comentários aqui nesse meio. E nesse debate entre o Hegel e o Kant, a gente vai entender como é que os dois se relacionavam. Bom, quem é esse cara aí? Esse é o Kant. O Kant. O Kant, um grandíssimo filósofo. E para ele, para que serve a filosofia? Para o Kant, a filosofia serve para a investigação da razão. Vamos lembrar que o Kant ele estava interessado em descobrir como que o ser humano aprende. Naquele debate de racionalismo, empirismo, o que eu faço aqui? Naquele debate, o Kant criou uma nova forma de entender o mundo. O Kant dizia que nós engavetamos o mundo na nossa razão. E a nossa mente observa o mundo e a gente cria uma visão nossa sobre a realidade. Olha, então para o Kant é a nossa mente que explica o mundo. Ok, interessante. Ele quer saber como que nós podemos saber. Todo mundo concorda com ele? Não, não, não. O Hegel olha para o Kant e fala assim: Kant, esquisita a sua ideia. Estranha, muito estranha. O Kant, ele parte de um pressuposto de que o homem pode investigar o mundo. Hegel acha que isso é uma mentira. Olha o que o Hegel acredita: que a filosofia não serve para investigar a razão, que a filosofia serve para investigar a realidade. A realidade. O Kant ele não acredita que dá para conhecer a realidade. Lembra? O Immanuel Kant dizia que os homens podem conhecer os fenômenos, mas não a realidade. Ah, o Hegel olha para essa ideia e fala assim: para com isso. Isso é uma grande migué. Dá para a gente entender a realidade sim. Sabe por quê? Hegel vai dizer assim, que é possível entender a realidade porque nós fazemos parte dela. Qual é a crítica que o Hegel faz em relação ao Kant? A crítica é a seguinte: Kant, você separou a mente do mundo. Na sua cabeça são coisas diferentes. Mas o Kant, você é da natureza. Você faz parte da natureza. A natureza está aí e você está nela. Kant, sua mente não pode investigar uma coisa que ela está inserida dentro. Kant, ou você investiga tudo ou nada. Não dá para separar a mente da realidade, porque a realidade e a mente formam uma coisa só. Qual é a ideia? A ideia aqui é que tudo que é real também é racional. Isso é uma frase do Hegel. O real é racional. A mente e a realidade estão conectadas e existe uma grande mente na natureza, na realidade. A realidade é real e a realidade é racional. Nós devemos observar o todo. Uou! Isso aqui parece que é uma crítica grande ao Kant. Porque, de fato,
O Kant, ele vai observar a natureza e ele vai fazer essa distinção. A mente é uma coisa, a natureza é outra. Hegel vai falar que não, está tudo conectado. O real é racional. E aí, veja só, aqui são só uns slidezinhos. O Hegel dirá que a realidade ela é composta de uma estrutura muito interessante. Ele dirá que a realidade está em constante movimento. Tudo está em movimento. Para o Hegel, a realidade é uma eterna mudança. Isso lembra um pouco o Heráclito. Heráclito era lá da Grécia Antiga, lá atrás. O Heráclito dizia: um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez não será o mesmo homem e não serão as mesmas águas. Um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, porque o mundo está em mudança. O Hegel resgata essa ideia e o Hegel fala assim: Kant, o mundo está mudando a todo momento. É uma mudança contínua, eterna. E neste mundo, muitas vezes os opostos, na verdade, estão conectados. Sabe aquela ideia de que os opostos se atraem? Para o Hegel, os opostos estão conectados. Por exemplo, vida e morte. Quando eu, João, morrer, vários animais vão passar a viver, comendo a minha carne, comendo quem eu sou. Olha. Agora, eu, para viver, mato a vaca, para comer a carne da vaca. Então, a morte da vaca é a minha vida. A minha morte é a vida de outras coisas. E assim, esses opostos, vida e morte, estão conectados na realidade. E para o Hegel isso faz todo sentido. O universo para o Hegel está em movimento e as coisas que são opostas ficam sempre se movendo nessa coisa dialética, tá? Isso aqui é doido, hein? Vamos lá. Então, na realidade, há movimento e os opostos se conciliam, se conectam. Qual é o nome que o Hegel deu para isso? Hegel chamou isso de dialética. Presta bastante atenção. Dialética é o conflito de ideias. Dialética é o conflito de opostos. Vida e morte. Vida e morte. Nascer, morrer. Feliz, triste. Essas coisas são opostas. Mas para o Hegel, no universo, elas estão em constante movimento. E a morte de uma coisa é a vida de outra. A morte do outro é a vida de outro. E a morte desse outro é a vida de outro. E assim há uma cadeia de eventos de mudança. Mudança contínua. Mudança eterna. Para Hegel, o universo é o jogo de opostos que se relacionam em constante movimento. Nossa! Muito interessante. Então, veja só. Para o Hegel, a realidade é formada desses opostos em movimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá atrás, lá, por exemplo, na época do Sócrates, dialética era uma palavra que já existia. Mas naquela época, a dialética tinha a ver com conversa. Tá? Era uma coisa meio de ideias. Eu penso uma coisa, outra pessoa pensa outra, e ali vai indo. O Hegel ele não acha que a dialética para nas ideias. Para o Hegel, a dialética é a própria realidade. A realidade tem esse jogo de opostos que está conflitando. É meio que uma... Pensa mais ou menos no Yin Yang, lá da tradição chinesa. O bem e o mal, dois princípios opostos que estão conectados numa eterna luta. Na concepção do Yin Yang, o universo é isso.
É a natureza, forças brigando entre si, opostos brigando. Para o Hegel, também é assim. Para o Hegel, a realidade está em conflito. Não são as minhas ideias com as suas apenas. É tudo. Uau! Que da hora! E o Hegel dirá que a dialética é formada por 3 coisas: tese, antítese ou antitese e a síntese, que é a soma dos dois. Então, a tese, vamos usar um exemplo matemático. A tese é A. Legal. A antítese é B. Para o Hegel, o que é a síntese? A síntese é uma soma dos dois opostos. A, B. A morte da vaca é a minha vida. Agora eu comi um pedacinho da vaca numa coisinha chamada carne. Comi. Há uma coisa nova. Um pouquinho da vaca está em mim. A morte dela está na minha vida. A, B formam uma síntese. Que louco! Mais um exemplo, porque eu sei que isso é difícil. Veja só, ó. A flor. Quando a flor morre, nasce o fruto. A morte da flor é a vida do fruto. O fruto, aqui, tem características da flor. Mas o fruto tem características da flor com outras características. Ele leva a vida da flor, algumas coisas da flor, com algumas novidades. Por isso que para o Hegel o universo está em constante desenvolvimento e um crescimento eterno, contínuo. Olha, que da hora! Então, aqui eu coloquei na frase do Kant, né, uma resposta de um exercício da FUVEST, da UEL, perdão. Então, para o Hegel, a dialética ela é interna, que só pode crescer e morrer em virtude das contradições presentes nas próprias coisas. As contradições são momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todos são necessariamente iguais. A morte da flor é necessária para a vida do fruto. Vamos traduzir? Porque olha que coisa. Para o Hegel, a dialética é interna das coisas. Está na realidade, dentro do mundo. E o mundo está em movimento porque dentro do universo existe esse jogo de opostos, de contradições. As contradições formam a unidade do universo, a unidade da vida, da realidade. E as duas são necessárias. Se as células do meu corpo não morrem, novas não surgem, e o meu corpo entra em um estado totalmente parado, eu morri. Então a morte de uma célula é necessária para a vida de outras e para a minha própria vida. E a minha vida gera a morte de outras células, que são necessárias para a minha vida. Vida e morte estão dentro do meu próprio ser, dentro da minha vida, da minha existência. E esse conflito de opostos não é algo desnecessário, pelo contrário. É por causa deste conflito de opostos que eu estou vivo. Então, para o Hegel, o conflito de opostos forma uma unidade orgânica, forma a realidade. Eu sei que isso não é a coisa mais fácil do mundo, mas, nossa, que ideia doida, né? É complexo. Hegel é difícil, mas vamos caminhando. Hegel, então, ele vai ser famoso pela dialética, mas também por outra coisinha. Ele é o primeiro cara a colocar a filosofia no tempo. Como assim? Como assim colocar a filosofia no tempo? O Hegel, ele vai entender que o pensamento filosófico também se desenvolve igual à realidade. Que o pensamento filosófico está sempre em progresso e a filosofia está ligada ao seu tempo. Antes, ninguém pensava assim. Antes, o pessoal olhava e falava: não, a filosofia busca coisas eternas. A filosofia busca as verdades universais.
O Hegel vai falar assim, não, a filosofia responde às perguntas do seu tempo. Então, por exemplo, ó, lá na Idade Média, a discussão era salvação, salvação, vida eterna. Então a filosofia tornou-se cristã para discutir isso. 2017, o pessoal estava discutindo biscoito e bolacha. A nossa filosofia era diferente. 2020, a gente está discutindo quando vai ser o apocalipse. Nossa filosofia é diferente. Então, vamos responder de forma assim? Pá! Para o Hegel, para o nosso amigo, por que é que a filosofia trata de temas diversos ao longo da história? Porque ela vai se desenvolvendo com a própria história, naquele jogo de opostos que vão formando a realidade. Pá, pá, pá. É por isso que Sócrates, por exemplo, nunca falou sobre gênero. É por isso que Sócrates nunca falou sobre racismo estrutural. É por isso que Sócrates nunca falou sobre muitas coisas que a gente fala hoje. Por quê? Porque na época do Sócrates era um outro tempo, era uma outra vida. Então a filosofia não discutia estes assuntos. Eu sei que não é fácil. Talvez esse seja o filósofo mais complexo que a gente tem, tá? Mas eu estou à disposição para que, se você não entendeu nada, eu te ajudo. Então anota suas dúvidas, reveja, vê o ponto que ficou confuso. Vamos trabalhar nessa, ok? Te encontro na live. Um prazer enorme ter você aqui. Super, super, super legal. Até mais, viu, pessoal?